Bom dia, pessoal. Hoje, dia 9, né? 9 de maio de 2024. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso de Direito Financeiro e Tributário 2. Hoje o roteiro da aula será falar sobre empréstimo compulsório e contribuições especiais. E eu, depois disso, falarei um pouquinho sobre algumas mudanças na reforma tributária, que impactam, inclusive, um pouco o nosso tema de repartição de receitas tributárias. É uma repartição que eu não falei na aula própria, porque também ela não está no capítulo próprio da Constituição, foi colocada de forma diferente. Tá? Então vamos lá. Empréstimos compulsórios. O que é um empréstimo compulsório? É um tributo que se caracteriza principalmente pelo fato de ele ser restituível. O empréstimo compulsório, ele funciona da seguinte forma: o fisco procura o contribuinte e fala assim: você pode, por favor, me emprestar o dinheiro? E o contribuinte diz: não. E aí o fisco diz: tributo é compulsório, só te perguntei por educação. E você vai ter que prestar de qualquer jeito. Né? Prestação compulsória. E aí a pessoa empresta o dinheiro e depois de um tempo o fisco devolve esse dinheiro. Tá? Por isso que é um empréstimo compulsório. Desde 88 não foi instituído nenhum empréstimo compulsório no Brasil. É um desses tributos que raramente são instituídos, né? Pelo menos desde 88 eles não têm sido instituídos. Por que, pessoal, o empréstimo compulsório não tem sido instituído? Porque é um tributo meio complicado, né? Tipo, contribuição de melhoria, que é muito complicado. Para que você vai cobrar um tributo que você tem que devolver depois? É muito mais lógico você aumentar o imposto de renda, né? Aumentar ali um imposto qualquer, mas você não vai precisar devolver, certo? Então, tem mais sentido você criar uma contribuição especial, fazer qualquer coisa, menos empréstimo compulsório. Só que, na época do regime militar, foram instituídos vários empréstimos compulsórios. Eu tenho a impressão que eles entendiam que era uma coisa mais simpática do que o tributo. Né? Porque falaram: estou te pedindo esse empréstimo compulsório, mas fica tranquilo que depois, daqui a um tempo, eu vou te devolver esse dinheiro. Eu tinha, assim, uma pegada um pouco mais simpática, eu acho. Né? Olha, eu estou te cobrando isso, mas daqui a pouco eu vou te devolver, daqui a alguns anos, daqui a um ano, daqui a 2 anos. E, na época do regime militar, os empréstimos compulsórios podiam ser instituídos por lei ordinária. Então, se eles podiam ser instituídos por lei ordinária, consequentemente poderiam ser instituídos por decreto-lei. Decreto-lei foi o pai da medida provisória, né? Em caso de urgência e relevância, a gente não pode, o governo não pode instituir medida provisória? Pode. Então, mesma coisa. Os militares, em caso de urgência e relevância, podiam instituir decretos-lei. Então, todos os empréstimos compulsórios instituídos na época do regime militar foram instituídos por decreto-lei. Porque não precisava passar pelo Congresso, eram supostamente uma matéria que era relevante, urgente, o Poder Judiciário tinha uma convenção muito grande para dizer se a coisa realmente era urgente e relevante. Então, todos os empréstimos compulsórios foram instituídos por decreto-lei. Tá? E aí, o Constituinte de 88, sabendo disso, ele estabeleceu que o empréstimo compulsório, a partir de 88, ele deveria ser instituído por lei complementar. Com certeza, isso foi uma forma do Constituinte evitar
que o decreto, que o empréstimo compulsório pudesse ser instituído por medida provisória. E como vocês já aprenderam, medida provisória não pode tratar de assunto de lei complementar. Não é isso? Artigo 62 da Constituição, se não me engano, né? 62 parágrafo 2º, né? 62 parágrafo 2º da Constituição. Então, hoje, empréstimo compulsório não é mais instituído por medida provisória, porque se exige lei complementar para sua instituição, e, por conta disso, desde 88 não tem nenhum empréstimo compulsório instituído. Entendeu? Eu faria. Onde é que está a previsão do empréstimo compulsório? Está no artigo 148 da Constituição. Que diz assim: a União, 148, a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Então eu grifaria a expressão lei complementar. É na Constituição. Eu puxaria uma revisão ao 62, parágrafo 2º da Constituição. Deixa eu só confirmar aqui. É isso mesmo, Isadora. 62, parágrafo 2º. Você está certo disso? Deixa eu... Meu Deus. Eles são parecidos, sabia? Eles são parecidos. Deixa eu ver. 62, parágrafo 2º. Deixa eu ver. Não é esse não, pessoal. Não. É o 62, parágrafo 1º. É verdade, edição de horas. Opa. 103? É isso aí. 62, parágrafo 1º, inciso 3. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria 3, reservada à lei complementar. Beleza? Então, medida provisória não pode instituir empréstimo compulsório. Lembra que sempre fala daqueles tributos que são instituídos por lei complementar? Imposto sobre grandes fortunas, empréstimos compulsórios, o imposto residual da União, as contribuições residuais para a Seguridade Social, o imposto seletivo, com a reforma agora, o IBS, Imposto de Bens e Serviços, também com a reforma, e o CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, também com a reforma. Olha, a reforma, pessoal, tributária deu uma importância extraordinária para a lei complementar. Eu escutei uma palestra, né? Esse ali estava comigo e a Beatriz também, da André Veloso. Ela falou que 70, a reforma tributária permite 70 dispositivos que haja disciplina por lei complementar. 70 vezes. Nós não conferir, mas André Veloso é super segura. Cara, é muita atribuição para a lei complementar. Certo? Entendeu? Agora, o empréstimo compulsório, ela não pode ser instituída. Agora que eu vi, Júlia, você botou óculos, né? Eu fazia. Aí não dá para confundir mais. Mesmo com sono, mesmo se a gente tomar um café da vida. Então, pessoal, seguinte, o empréstimo compulsório é da União, dependência privativa da União. Não pode ser instituído por mais nenhuma entidade. É instituído por lei complementar. Tem como característica principal ser restituído, né, ser restituível ao tributo que se devolve ao contribuinte o valor. Então, pessoal, a pergunta da Lívia: o empréstimo compulsório pode ser considerado receita pública? Porque ele é restituído, né? Então tem todo jeitão de ingresso público, né? Então, essa é uma dúvida, é uma questão que eu não sei responder.
Porque assim, tem uma lei, que é uma lei de direito financeiro super importante. É a Lei 4320 de 64. Uma das leis mais importantes de direito financeiro. Essa lei diz que tributo é receita derivada. Receita pública derivada. A lei diz isso. Então, uma das hipóteses de receita pública derivada é tributo. Só a Constituição coloca o empréstimo compulsório dentro do sistema tributário nacional. Então, a Constituição está dizendo que empréstimo compulsório é tributo. Mas, poxa, ele é devolvido, né? Então, ele sairia daquela classificação de receita pública e iria para a classificação de ingresso público. Então, eu acho que empréstimo compulsório não é receita pública, é derivado. Eu acho que é ingresso. É uma exceção. É um tributo que não é receita pública derivada, mas ingresso público. Exceção. Até porque a Constituição é posterior à Lei 4.264. Tudo bem? Isso faz com que haja aquela corrente quadripartite que diz que empréstimo compulsório não é tributo. Você estava nessa aula, né? Lembra que eu falei de uma corrente quadripartite? Diz que uma das correntes quadripartite, né, que diz que empréstimo compulsório não é tributo porque não é receita pública derivada. Não. Mas o Supremo entende que é tributo. O Supremo é quinquipartite, né? Pelo menos ao que tem demonstrado ultimamente. E qual é a última, quer dizer, talvez a última característica do empréstimo compulsório? Além de ser competência privativa da União, de ser instituível, de ser instituído do poder complementar, é que o empréstimo compulsório ele só pode ser instituído em 3 circunstâncias. Ou em caso de guerra externa ou sua iminência. Então, primeira circunstância, guerra externa ou sua iminência. Ou seja, está quase acontecendo. Beleza? Segunda, calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, calamidade pública. Segunda hipótese, que é possível instituir o empréstimo compulsório só em caso de guerra externa, sua iminência, calamidade pública. Ou, terceira hipótese, investimento público de relevância nacional. Pode, eu ia dar esse exemplo. Então, ótima, foi bom você ter falado, tá? Na calamidade pública, por exemplo, que está acontecendo hoje, 100% de possibilidade de instituir empréstimo compulsório. É uma bem hipótese mesmo. Então, e a terceira hipótese é investimento público de caráter de relevância nacional e de caráter urgente. Dessas 3 hipóteses, pessoal, a gente poderia dizer que 2 são mais urgentes do que uma terceira, né? Eu acho que ninguém tem dúvida que em caso de guerra e em caso de calamidade pública, há mais urgência do que no caso do investimento público, ainda que urgente, mas de relevância nacional. Ora, o que a Constituição fez? Ela disse que no caso do empréstimo compulsório de guerra, de calamidade pública, não haverá observância do princípio da anterioridade. Ainda não tem tempo. Claro, né? Está na guerra. Ela falou, não, espera até dia 1º de janeiro do ano seguinte para cobrar empréstimo compulsório. Não tem sentido isso. Agora, quando a gente fala do empréstimo compulsório em caso de família, guerra é calamidade pública, nem anterioridade geral. Agora, nos casos de investimento público de caráter nacional,
né, e urgente, isso aí dá para esperar até dia 1º de janeiro do ano seguinte. Então ele se submete à anterioridade do livro. Bem? E onde é que está tudo isso, gente? Aliás, deixa eu, antes de dizer onde é que está o fundamento, deixa eu só falar uma última coisa. Toda arrecadação de empréstimo compulsório ela é afetada, a arrecadação é afetada a razão pela qual ele foi instituído. Então, se foi, por exemplo, criado um empréstimo compulsório quando da enchente do Rio Grande do Sul, das inundações, tudo que for arrecadado tem que ser destinado ao Rio Grande do Sul. Está tendo também uma seca no Nordeste. Então, institui outro empréstimo compulsório. Porque aquele não dá para. Mas é calamidade pública também. Não interessa. Foi instituído por causa de guerra. Então, toda arrecadação tem que ir para o esforço de guerra. Foi instituída para fazer frente ao investimento público. Toda arrecadação está afetada a investimento público. Entendeu? O empréstimo compulsório, então, gente, alguns doutrinadores dizem que ele tem uma dupla afetação na sua arrecadação. A primeira é ser afetado ao fim para o qual ele foi criado. E a segunda afetação é ser devolvido para o contribuinte. Aí que fala em dupla afetação. Então, a arrecadação primeiro é afetada para a sua destinação. E depois a devolução para o contribuinte. E agora, empréstimo compulsório, a contribuição de seria somente para aqueles fatos que teriam uma relação com essa melhoria. O empréstimo compulsório seria geralmente. São bem diferentes. Na contribuição de melhoria, você tem uma obra pública que gera valorização do imóvel. Entendi o que é que você quis chegar. Mas o investimento público de caráter relevante, urgente, também pode gerar valorização dos imóveis. Né? Mas não existe essa preocupação com o empréstimo compulsório. Ele pode gerar ou pode não gerar, tanto faz. Né? O importante é que seja um investimento urgente e de relevância nacional. Por exemplo, o metrô aqui não teria relevância nacional. Agora, por exemplo, uma hidrelétrica dentro de uma situação de crise energética nacional justificaria. Legal? Tudo bem? Por enquanto? Não. É a própria lei que vai determinar. A lei complementar, né? A lei complementar que criar um empréstimo compulsório, ela tem que prever um prazo para devolver. Vamos supor. Não. A sanção não prevê, mas quer dizer, a sanção, ela não prevê a sanção. Mas eu tenho quase certeza que se a gente for procurar alocar bem na lei de responsabilidade fiscal, a gente vai encontrar coisa. E tem também, pessoal, naquela lei que trata de improbidade administrativa, alguns dispositivos relacionados à parte de direito financeiro e orçamentário. Né? Então, se, por exemplo, o sujeito pegou o dinheiro do Rio Grande do Sul e destinou para uma outra coisa qualquer, pode ser que bota uma sanção ali via propriedade administrativa, ou então uma questão de lei de responsabilidade fiscal. Certo? Doutora Júlia, para de óculos. Então, beleza, pessoal? Entendido? Vou ler o artigo 148 para vocês. Vocês estão percebendo que hoje eu estou meio em câmera lenta, né? Mas se a gente está em 3x, podia fazer proposta para o Google, né? Estou no YouTube lá, em vez de 2x. 3x. Vamos lá. 148. A União, mediante
mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. 1. Inciso 1. Para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Qual a diferença? Por que ela botou guerra externa? Para deixar claro que guerra civil não pode ser puxado de empréstimo compulsório. É porque você não sabe quem é que tem a razão da guerra civil e guerra externa. Tá? E 2. No caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Observado o disposto no artigo 153b. O que é o 153b? Princípio da anterioridade geral. Beleza? Então, que a própria Constituição diz. Tem que observar o 153b. Já falei 10 vezes beleza. O policial que eu tenho escutado as aulas lá dentro. Fala muito beleza. Então, depois tem uma olhada também, pessoal, no 150 parágrafo 1º. O 150 parágrafo 1º traz para a gente as exceções ao princípio da anterioridade da norma interna. E aí, diz assim, a vedação do inciso 3b, que é a anterioridade, não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148. O que é o 148.1? Empréstimo compulsório em caso de guerra e calamidade. Então, não se aplica a norma interna, exceção, a norma da anterioridade geral, não se aplica o 148.1. Depois, ele continua. E a vedação do inciso 3c, que é a norma interna, não se aplica aos tributos previstos no artigo 148.1 de novo. E deixa de fora o 148.2. Então a gente, a contrário do senso, entende que o princípio da anterioridade geral da norma interna são aplicáveis aos empréstimos compulsórios em caso de investimento público de relevância nacional urgente. Entendido? Vamos lá, 148 ainda. Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição. A arrecadação é afetada à despesa que fundamentou a sua instituição. Certo? 148, parágrafo único. Uma coisa importante, gente, é que o CTI tem um artigo que prevê o empréstimo compulsório. Vou dizer qual é o artigo para vocês. Só acho. Tenta. Eu estou com o meu código sem as remissões, tá? Então isso que vê se vocês colocam aí, você tem empréstimo compulsório no Google, para ver se está achando mais. Deixa eu ver. Dá uma procurada para mim, Pedro. CTI. Na CTI, empréstimo compulsório. E no CTI existe a previsão de que o empréstimo compulsório ele pode ser utilizado também para absorção de moeda, de poder de compra, como um instrumento para tentar diminuir a inflação, para fazer política de preço. Então, absorção para 15? Não, 15? Porra, meu. Somente a União, os seguintes casos excepcionais podem instituir empréstimos compulsórios. 1. Guerra externa ou sua iminência. Totalmente compatível com a Constituição, né? Então foi excepcional. 2.
Calamidade pública que exige auxílio federal, possível de atender com seus recursos orçamentários disponíveis. Calamidade pública também, vamos dizer que está dentro do que a Constituição prevê. E 3. Conjuntura que exija absorção temporária do poder aquisitivo. Isso aqui não foi recepcionado, gente. É mais ou menos o que o Collor quis fazer com o risco das poupanças. Já ouviram falar nisso, né? Então, foi mais ou menos a ideia de uma espécie de empréstimo compulsório. Tá? Só que isso não foi recepcionado pela Constituição. Não pode empréstimo compulsório para isso, não. Só naquelas 3 hipóteses, que é a calamidade cristiana. E alguém me perguntou, não sei se foi quem perguntou, acho que foi a Lívia. A lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo e as condições de seu resgate. Observado que for aplicado o disposto nesta lei, ou seja, a lei que institui o empréstimo compulsório fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo e as condições de seu resgate. Ok? Alô? Respeito as duas. Como é que você respeita as duas, tanto a geral quanto a nomeada? Justamente pelo 150 parágrafo 1º, que traz as exceções. O 150 parágrafo 1º diz assim: é exceção à prioridade geral 148.1, é o empréstimo compulsório de guerra de calamidade. A contrário senso, o 148.2 observar a prioridade geral. É a mesma coisa. Exceção ao 90, o 148.1, que é guerra e calamidade. A contrário senso. Por exemplo, é um vacilo. 148.2 podia ter falado expressamente das duas anterioridades. Mas a emenda deu mole. Às vezes acontece. Isso aí é um caso de lacuna técnica. Olha que legal, difícil de encher. Esse é um caso de lacuna técnica. Vocês sabem a diferença, né? Lacuna técnica e lacuna eloquente. A lacuna técnica é quando o legislador vacilou nele. Ele deixou de falar uma coisa que ele deveria falar. A lacuna eloquente é quando o legislador fez silêncio de propósito. Deixar um espaço de liberdade, né, em relação a determinado assunto. Fechou o empréstimo compulsório. Vamos falar de contribuições especiais? Última especialidade. Alguém vai apresentar trabalho hoje? Marcelo Vitória. Rebeca. Desculpe. Hoje você está? Hoje eu estou, né? A Rebeca, por quê? Passada, você entrou depois do. Aí teu nome não. Não, nada a ver. Generosa mesmo. Rebeca. São 2 Rebecas, né? Tem Rebeca Moura. Tem? É você? Não. Você, né? Ora, desculpe. Rebeca Vazia. Pessoal, condições especiais. Vou fazer um comentário histórico, rapidinho, tá? Eu acho legal para a gente introduzir esse tema das contribuições especiais. Logo no começo do curso, a gente falou que até as revoluções burguesas, o Estado, em geral, era considerado um Estado patrimonial. Lembra disso? Alguém começou a estudar, já viu isso aí nas primeiras aulas. O que é o Estado patrimonial? E vamos botar um marco de 1787, da Constituição Americana. Né? Então, antes dessa Constituição, estas revoluções burguesas, a gente tem um Estado que é chamado Estado patrimonial. Se caracteriza basicamente por 2 coisas. Primeiro, é que as receitas públicas, elas decorrem majoritariamente da própria exploração do patrimônio estatal. Né? Então, você tinha fazendas estatais, as companhias das Índias, não sei o quê,
das empresas estatais, né? Você tinha ali a própria exploração do patrimônio estatal que alugava imóveis. Essa receita pública que decorre da exploração do patrimônio estatal, ela é originária ou derivada? Original. Tá? Derivada que busca o patrimônio do particular. Tá? Então, no Estado patrimonial, as receitas públicas eram majoritariamente originárias. E o patrimônio do governante se confundia com patrimônio público. Qual é o tesouro, né? O tesouro público? Era o tesouro do rei. Era mesmo, não tinha diferença de patrimônio público e patrimônio do governante. Esse era o Estado patrimonial. Com as revoluções burguesas, há essa separação do patrimônio governante, há uma preocupação de obtenção de receitas preponderantemente através de tributos, em vez de ser pela exploração do patrimônio estatal. Vamos supor que as nossas receitas brasileiras decorressem preponderantemente das receitas originárias de fazendas de agropecuária, né, do Rio Grande do Sul. Como é que ficaria o patrimônio nesse momento da história do Brasil? Então, esse é o problema das receitas originárias. Porque quando tem uma situação dessa, há um problema grave. Quando as receitas preponderantes são de tributos, há uma certa estabilidade, porque chovendo ou fazendo sol, o sujeito vai pagar IPTU, vai pagar imposto de renda, vai pagar tributos. As variações são mais tenues. Então, a partir das revoluções burguesas, o Estado deixou de ser patrimonial e passou a ser Estado fiscal. Só que nesse primeiro momento ele era um Estado fiscal liberal. Por quê? Porque preponderava o liberalismo político. A preocupação era basicamente com direitos humanos de primeira geração, de não intervenção do Estado na vida das pessoas, não interferir na liberdade de viver, não interferir na liberdade de religião, não interferir na liberdade de expressão, não interferir na liberdade de contratos. Né? O liberalismo político tinha essa concepção. Só que esse liberalismo político ele se transformou no liberalismo econômico, que gerou um monte de problemas sociais. O pessoal trabalhando 18 horas nas fábricas, crianças trabalhando, as pessoas idosas sem nenhuma proteção. Então, o que aconteceu, gente? Esse pessoal que ficava sujeito a esse liberalismo econômico muito exacerbado, sem nenhum controle do Estado, houve a percepção de que esse tipo de liberalismo econômico ele prejudicava os próprios direitos humanos de primeira geração. Como é que o sujeito teria liberdade religiosa se ele não pode ir para a igreja dele porque tem que trabalhar de domingo a domingo? Como é que ele vai ter liberdade de expressão se ele não pode estudar, tem que trabalhar de domingo? Como é que tem liberdade de viver se ele não pode fazer outro trajeto que não seja da casa para a fábrica, da fábrica para a casa? Então, um monte de setores da sociedade começaram a denunciar esse problema. Você pega, por exemplo, sindicalistas, né? Os empregados, os trabalhadores se unindo, acadêmicos, né? Por exemplo, o socialismo utópico lá do Thomas More, que foi bem antes, na verdade, depois o socialismo científico lá do Marx e do outro, né? Você pega a Igreja Católica, assim que caminharam ao lado da doutrina social da Igreja, tinha gente que denuncia essa situação. E o que acontece? Em 1917, acontece uma coisa importante. Além da Revolução Russa, além do final da Segunda Guerra Mundial, né, você tem a promulgação da Constituição Mexicana de 1917. A Constituição Mexicana ela é a primeira que inclui três normas materialmente funcionais, que até então eram só relacionadas à organização do poder político
o catálogo dos direitos individuais, a Constituição mexicana inclui capítulo da ordem econômica e social, ou seja, a intervenção do Estado na ordem econômica e social. O Estado intervém, mas a ordem social e econômica fica sem poder intervir. A partir de 1917, a intervenção constitucionalmente prevista do Estado na ordem econômica e social. Logo depois, em 1919, a Constituição, uma demanda de Weiner, prevê isso. E aí depois, se não me engano, tem uma Constituição espanhola, em 31, se não me engano, e a quarta Constituição Social, que é a Constituição Brasileira, de 1934, a primeira Constituição do Getúlio Vargas, e prevê expressamente esse capítulo da ordem econômica e social. Ou seja, a gente, nesse momento, deixa de ter um Estado fiscal liberal, passa a ter um Estado fiscal social. É um Estado fiscal que vai começar a se preocupar com os direitos humanos de segunda geração, que são aqueles que demandam uma intervenção do Estado proativa. Não é simplesmente não fazer alguma coisa. O Estado agora vai começar a ter que fazer. Vai fazer o quê? Educação básica, da saúde básica, da assistência social, garantir direitos trabalhistas, da previdência. Certo? Então, são direitos humanos de segunda geração que demandam uma intervenção ativa do Estado. O Estado precisa de mais ou menos recursos para fazer isso. Precisa de mais recursos. É nesse momento que surgem essas contribuições. As receitas de impostos se revelam insuficientes. Então começam a surgir algumas contribuições, inicialmente eram chamadas de contribuições paraestatais, porque ficavam ao lado do Estado, algumas entidades paraestatais caminhavam ao lado do Estado, basicamente, para intervir na ordem econômica e social. Por exemplo, antigamente, o INSS ele é recente, mas os institutos de previdência social eram autarquias e cada tipo de trabalhador tinha a sua própria autarquia, Instituto dos Servidores, Instituto dos Gás, Instituto dos Bancários, que garantia ali. Já ouviu falar no Hospital dos Servidores? Bateu? Tinha esse hospital também, Hospital dos Servidores, Hospital dos Servidores. Você tinha ali alguns institutos que puxavam tanto a previdência quanto a assistência quanto a saúde. Eles andavam ao lado do Estado. Beleza? Então você tinha ali que dar recursos para esse pessoal. Eram as contribuições paraestatais. Eram para entidades paraestatais. Estatais que estavam ao lado do Estado, contribuindo na intervenção da ordem econômica e social. Outro exemplo. Aquelas crianças não podem trabalhar mais. Menos de 12 anos. Antigamente era 12. Você tem que dar uma formação para que elas não se acidentem. Então, vamos começar todo um movimento de serviço de entidades que vão ser responsáveis pela aprendizagem do trabalho. Aprendizagem industrial, aprendizagem comercial. E aí surgem as entidades do sistema S. Senai, Senac, hoje tem um monte de Senar, Senat. Então, são entidades que andam ao lado do Estado. Elas precisam ter dinheiro para ensinar as crianças a serem jovens aprendizes. Então, surgem as contribuições do sistema S. Entendeu? Então, no início, essas contribuições elas sempre estavam relacionadas a uma entidade que andava ao lado do Estado, ajudando na concretização de direitos sociais e econômicos. Por isso, antigamente, eram chamadas de contribuições paraestatais. Só que com a Constituição de 88, principalmente, essas contribuições elas passaram a ser destinadas não apenas para essas entidades paraestatais, como o INSS, por exemplo, e as entidades do sistema S, mas inclusive para o próprio Tesouro Nacional, se diferenciando dos impostos apenas pelo fato de que a arrecadação delas
tinha uma destinação previamente estabelecida. Certo? Então, elas deixaram de ser chamadas de contribuições paraestatais e passaram a ser chamadas de contribuições especiais. Boa parte dos doutrinadores atualmente, e próprios jurisprudências, chamam de contribuições especiais. Então, alguns vão chamar elas de paraestatais, mas a maior parte chama de contribuições especiais. Elas têm como única característica o fato da arrecadação ser vinculada ou afetada a uma destinação específica. Entendido isso? A característica desse tributo tem a ver com o fato do gerador ser vinculado ou não vinculado a uma função estatal. Não tem a ver de ser instituído, não. A característica das contribuições especiais está no fato da sua arrecadação ser totalmente afetada a uma destinação previamente estabelecida, seja pela Constituição, seja pela lei. É claro que a gente vai encontrar alguns doutrinadores que vão tentar apresentar alguma característica diferente disso. Por exemplo, tem um doutrinador muito famoso chamado Marco Aurélio Marco Aurélio Greco. Marco Aurélio Greco. Marco Aurélio Greco. São 3 irmãos: Vicente Greco Filho, Leonardo Greco e Marco Aurélio Greco. 3 excelentes juristas. Tem uma entrevista de um deles que dizia assim: o nosso pai, em todas as refeições, né, a gente comia junto, em vez de a gente explicar uma bobagem, nosso pai na refeição dava aula de filosofia. Tornaram grandes juristas, tá? Vicente Greco Filho, processualista lá de São Paulo. Leonardo Greco, processualista, da UERJ. Marco Aurélio Greco, tributarista. Marco Aurélio Greco, ele defende que é muito pouco essa coisa de as contribuições especiais só se diferenciam de demais espécies porque a arrecadação é afetada. Marco Aurélio Greco, ele acha que as contribuições especiais elas têm muitas semelhanças com as taxas. Só que as taxas, elas levam em consideração um determinado contribuinte que vai se beneficiar com aquela atividade pública específica e divisível, com aquele poder de polícia. Enquanto nas contribuições, essa relação não é com uma pessoa só, mas com um determinado grupo. Um determinado grupo econômico ou social vai se beneficiar de determinada intervenção do Estado na ordem econômico-social. Então faz sentido que esse grupo pague a contribuição, porque de certa forma ele vai ser beneficiado. Essa é a visão do Marco Aurélio Greco. Exemplo: tem uma contribuição chamada Codecine. É uma contribuição para o desenvolvimento da indústria do cinema nacional. Quem é que vai pagar essa contribuição da Codecine? Produtores de cinema, salas de exibição de filmes. São pessoas que estão relacionadas à indústria do cinema. Certo? Tem outra contribuição que é a contribuição chamada adicional de frete da Marinha Mercante, que vai beneficiar o pessoal de porto, o pessoal de Marinha Mercante. Quem vai pagar são as pessoas que estão sendo de alguma forma beneficiadas com essa atividade. Diga. Essa ideia é, por exemplo, passado, né? Então, Ele seria isso tem um tributo que normalmente é chamado de imposto sindical. Tá? Mas, na verdade, ele nunca foi um imposto sindical, porque a arrecadação era totalmente atentada ao sindicato. Então, ele sempre foi uma contribuição, apesar de popularmente ser considerado chamado de imposto. Esse é um exemplo, né, de que o nome juris ele não define a natureza jurídica do tributo. Tá? O nome que é dado não define a natureza jurídica, mas sim as suas características dele. Né? Deve ser chamado de imposto sindical, ele não é um imposto, é uma contribuição sindical. Estava prevista na CLT. E dizia assim: todo trabalhador em um mês vai tirar um mês do salário, ou do mês de abril,
abril ou de mês de março, né, que vai ser retirado compulsoriamente do salário dele e destinado às confederações sindicais. Certo? Isso é tributo, pessoal? Prestação compulsória, o cara não tinha jeito. Em moeda pecuniária, não é sanção por ato ilícito, instituído em lei, CPMP, CLT e cobrado mediante atividade administrativa plenamente estipulada, sem dúvida nenhuma, tributo. Só que o Temer, na reforma trabalhista, ele determinou, que foi aprovado lá, foi o Temer, do Congresso, mas a reforma proposta do Temer, determinou que essa contribuição passaria a ser facultativa. Foi aprovado isso. Neste exato momento deixou de ser tributo. Por quê? Porque não sendo compulsório não é mais tributo. Então hoje a contribuição sindical não é mais tributo, não é mais compulsória. Perdeu esse elemento essencial. Mas era um exemplo de uma contribuição paraficial. Tem uma distinção, nesse caso era paraficial porque os sindicatos andam ao lado, né? Andam ao lado do Estado, ajudando o Estado na promoção dos direitos sociais dos trabalhadores. Tá? Pode chamar de paraficial ou especial. A especial já é um pouquinho mais ampla. Entendido? Então, essa ideia das contribuições especiais é prover o Estado de recursos para que ele possa intervir na ordem econômica social. Essas contribuições, elas são de 4 tipos, pessoal. 4 tipos. Nós temos as contribuições especiais. Vou botar aqui, ó, contribuições especiais. Nós podem ser sociais, chamadas contribuições sociais, ou eleição de intervenção no domínio econômico. Contribuições de intervenção no domínio econômico são as CIDs, CIDE, contribuição de intervenção no domínio econômico. CIDs. Ou elas são contribuições do interesse de categorias profissionais ou econômicas. Contribuições especiais de interesse de categorias profissionais ou econômicas. Que contribuições são essas? As contribuições, por exemplo, do CREA, Conselho Regional de Engenharia, né? Para a arquitetura do Conselho Regional. O CRM, Conselho Regional de Medicina, Crefito, né? Esses conselhos de profissões chamadas CRO, né? Eu tiro isso. A fisioterapia, né? Assim vai. Tá? São essas contribuições que continuam cumprindo uma característica paraestatal, que são autarquias, né? O CREA, o CRM, perfil, são autarquias que andam ao lado do Estado com uma função de ajudar ao desempenho da fiscalização das instituições regulamentadas. Certo? O OAB entra aqui, pessoal. Então, vocês estão fazendo prova para o OAB, sabem que o OAB é sui generis, né? Então, não é a cobrança da OAB, não é tributária, ou seja, pode ser aumentada sem respeitar a prioridade, sem respeitar a anualidade, tá? Cada uma pequena, bem? Não precisa ser por lei. Essas todas aqui se submetem aos princípios profissionais tributários. São tributo. Né? Que tributo? Contribuição especial. Que subtipo de contribuição especial? Contribuição especial de interesse das categorias funcionais econômicas. Certo? Então, na redação originária da Constituição, só existiam esses 3 tipos.
Mas aconteceu um fato novo. Que fato novo foi esse? Lembra que a taxa ela só pode ser cobrada por serviços específicos e visíveis? Iluminação pública é serviço público específico e divisível ou é multi-universo? Multi-universo. Só que todos os princípios tinham taxa de iluminação pública. O Supremo declarou inconstitucional. Então, o que eles fizeram? Fizeram pressão no Congresso para a aprovação de uma emenda constitucional para prever um quarto tipo de contribuição, que é especial. Alguns chamam de CIP, contribuição de iluminação pública, tirou o P de taxa, botou o C de contribuição. E tem gente que chama de POSIP, são sinônimos. POSIP. Bem, é a contribuição de iluminação pública, que ela é de competência privativa dos municípios. Ok? Então, essas aqui, elas em regra são da União. Essas aqui são apenas dos municípios. Uma coisa importante é o seguinte: essa taxa, essa contribuição, ela foi modificada pela reforma tributária agora. Porque na redação originária da emenda que trouxe ela, dizia o seguinte, que a CIP serviria para custeio da iluminação pública. Essa redação originária serviria para o custeio da iluminação pública. No direito financeiro, existe uma diferença entre despesas de custeio e despesas de capital. Vocês aprenderam isso no financeiro? Despesas de custeio, gente, são despesas para a manutenção do que já existe. Certo? Despesas de capital são aquelas que se relacionam a investimentos públicos. Então, havia uma certa dúvida se a CIP só poderia custear o que já existe, porque era custeio, né, da manutenção, ou se poderia servir também para a melhoria, para o aperfeiçoamento da rede de iluminação pública. O Supremo, no caso que teve até a intervenção geral, disse que poderia sim, se poderia entender essa palavra como também permitir investimentos ali novos, mudança das lâmpadas para LED, em prol da ampliação da iluminação. Tá? Aí a reforma constitucional agora incluiu expressamente essa possibilidade de ampliação da rede de iluminação e previu, inclusive, que pode ser utilizada a CIP para manutenção dos coxamentos, para colocação de câmeras da segurança, entendeu? Com dinheiro da COSIP pode ser utilizado, inclusive, para a segurança. Olha aqui a redação nova do 149. Os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio, aí olha a diferença da redação, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública. Isso aqui o Supremo já tinha permitido, então só trouxeram para a Constituição que o Supremo já tinha permitido, e de sistemas de monitoramento para a segurança e preservação de logradores públicos, observado disposto no artigo 151 e 3. Princípios da legalidade e os princípios constitucionais tributários relacionados à periodicidade e provimento e retroatividade. O 3 pega todos, retroatividade, anterioridade e provimento. Beleza? Então agora já pode ir para essas câmeras. Isso aí, gente, é uma tendência, tá? É coisa de câmera em iluminação pública. Isso aí na China parece uma coisa muito, muito grande. Tem
reconhecimento facial. Então é algo que parece que tira muito a liberdade da gente, né? Mas assim, liberdade no sentido de você vigiado o tempo todo, mas isso dá um incremento de segurança muito importante. Tá? Oi? Vou chegar lá. Tudo bem? Então eu já falei da COSIP, que é competência dos municípios. Só uma coisa interessante desse parágrafo único do artigo 149A da Constituição, esse não mudou, está desde a emenda que instituiu a COSIP, né, que é a emenda 39 de 2002, diz assim: é facultada a cobrança da contribuição de CFL Caput na fatura de consumo de energia elétrica. E de fato é assim que a gente recebe a cobrança desse tributo. Vocês podem olhar a conta de luz de vocês, vai ter lá COSIP ou CIP, que é esse tributo é cobrado na fatura de energia elétrica. Bem? Então, esse é o fato que a gente esquece. Deixa eu falar de trás para frente, que vai ser mais fácil para mim, tá? Essa contribuição no interesse das categorias profissionais e econômicas. Elas são essas contribuições para o GREA, em natureza tributária. Okay? E são privativas da União, competência privativa da União, ou seja, a União ela vai ter a competência privativa para instituir isso aqui. Isso significa que ela tem a prerrogativa legislativa de instituir a contribuição e disciplinar essa contribuição por lei. É isso que é a competência tributária? Então, e aí, alguém trouxe esse julgado aqui a gente, mas só para vocês saberem. É quando a Constituição prevê a incidência de uma contribuição dessa aqui, né, quando a lei, quando a União prevê por lei, uma cobrança pelo CREA, por exemplo, que trouxeram, acho que é o Instituto do CREA, não sei se conhece, que é, disse para vocês, que, por exemplo, o CREA, ele tem, isso aqui é uma contribuição, certo? Se alguém cobrar da AR, tem natureza de taxa. Então, é uma taxa que é cobrada pelo CREA. Bem, taxa é uma coisa, contribuição é outra. Essa contribuição é que os próprios engenheiros e técnicos de engenharia pagam para a manutenção do Conselho Regional de Engenharia, que vai realizar a fiscalização da produção. Bem, só que há uma previsão de que os técnicos eletrotécnicos, os técnicos de engenharia, pessoal do segundo grau técnico, vão pagar uma contribuição um pouquinho menor que os engenheiros em terceiro grau. Né? E aí houve uma certa discussão se isso poderia ser feito, se não poderia, e o Supremo entendeu que poderia ser feito. Primeiro, porque isso prestigia a capacidade contributiva, certo? Que se presume que o engenheiro vai receber mais do que o técnico. De modo geral, o que acontece, uma contribuição técnica um pouquinho menor do que o engenheiro. E segundo, que a lei que instituiu essa contribuição, ela expressamente prevê uma certa margem de valor máximo, valor mínimo, que pode ser calibrado por ato do CREA. Então, quando a lei estabelece os parâmetros de cobrança, a autarquia, no caso, ela pode estipular, dentro daqueles parâmetros legais, quando é que vai ser o valor da Agora, se a lei não estipulasse nenhum parâmetro, não haveria uma infralegal dizer qual seria o valor, porque o princípio da legalidade. Tá? Essa conversa tem tudo a ver com tipicidade aberta. Então, se a lei estipula os parâmetros, o ato infralegal pode delimitar o critério quantitativo da tributação. Agora, se a lei não estipula parâmetros, eu acho que no caso da ANT, que nós trouxeram, não estipulava parâmetros, né? Não estipulava parâmetros, então não pode
Era aí na cabeça deles é uma coisa nova. Bem, mas se tivesse também esses parâmetros, poderia. Bom, entendido isso? Vamos lá. Em relação às intervenções do domínio econômico. O que são essas contribuições de intervenção? São justamente aquelas contribuições relacionadas ao título da Constituição, relacionado à ordem econômica. Vocês abrirem a Constituição aí, né? Fala, título 1º, princípios fundamentais. Título 2, iniciativa. Título 3, tratar do federalismo, né? Da União. Título 4, poder executivo, legislativo e judiciário. Título 5, Estado de Si, Estado de Defesa. Título 6, da tributação e orçamento. Está estudando. E o título 7, da ordem econômica. E o título 8, da ordem social. Então, o título 7 da ordem econômica. Tem um monte de coisa prevista no título 7. Então, toda vez que a União quiser intervir no meio de tributo na ordem econômica, vai instituir uma contribuição de intervenção econômica. Se for intervir na ordem social, o título 8, contribuição social. Entendeu? Então, o título 7, normalmente, contribuição de intervenção econômica. Se for na ordem social, o título 8, vai trazer uma contribuição social. Então, essas contribuições têm vários tipos, pessoal. Já citei algumas de vocês, né? A Codecine, que é para a indústria do cinema, a adicional de frete da Marinha Mercante, que é para a Marinha Mercante, o CEL, se não me engano, o BEL, que é para telecomunicações, empresas de telecomunicação, tem pelo menos mais 10. Tá? Agora, a mais famosa de todas é a chamada CID combustível. CID combustível, que tem previsão constitucional e ela se caracteriza, né, justamente pelo fato da arrecadação dela ser totalmente afetada a algumas destinações específicas. Que antes da emenda eram 3 e agora são 4 destinações possíveis para CID. Então, antes da emenda, por exemplo, toda a arrecadação da CID deveria ser destinada para subsídio em preços de combustível. Então, por exemplo, está muito caro o petróleo no mercado internacional. Então, bora pegar uma parte da CID que a gente tem guardado aqui e a gente dá de subsídio para reduzir um pouquinho o preço na bomba ali, no consumidor final, deixando um problema grave de as pessoas não conseguirem comprar o combustível. Então, subsídio não é subsídio que chama de subsídio, né? O professor meu dizia assim, subsídio é absurdo. Seria a prosódia moderna. Mas subsídio ajuda o preço do combustível. Tá? Essa é a primeira função. Outra função da arrecadação da CID, projetos ambientais na área de petróleo. Certo? Já você sabe que a indústria do petróleo polui muito, então você tem projetos, as pegadinhas da CID e gasta de projeção na área do petróleo. Terceira destinação da CID, projetos de transporte, normalmente relacionados à infraestrutura, né? Projetos de transporte. Está lá no artigo 177, para para mim, pelo colo, 177, parágrafo 4, um dos incisos, né? Projetos de transporte. Não me esqueçam de óleo do culturas, transporte de trens relacionados ao óleo. O fato bem para mim, então, todas as destinações que eu vou
o 177 caput, ele fala da CID, ou 174. Esse é o 174. Então, ó, 177 parágrafo 4, inciso 1. Pensa em como Então, esse termo é acrescentado na reforma tributária, que é também uma outra destinação possível da arrecadação da CID, pagamento de subsídios para transporte coletivo de passageiros. Certo? Então, quem é que paga pelo estudante que nem passe livre no ônibus do som? Quem é que paga pelo idoso? Alguém subsidia, faz subsídio, né? Alguém paga por isso. Então, você pode gerar dinheiro agora da CID de combustível para esses subsídios. Tá? Dizem que, por exemplo, eu acho que Maricá, né? Maricá tem todo um conjunto de ônibus lá e o passageiro ele não paga para circular. Mas alguém paga, certo? Alguém paga, a prefeitura paga pelo passageiro que não paga, certo? Então, a rigor, esse recurso que é destinado a essas empresas pode advir da CID combustível. E como eu falei para vocês na aula de receitas tributárias, a CID é um dos tributos que esses combustíveis que é dividido. 29% vai para os estados, e aí eles podem utilizar apenas nos projetos de transporte de passageiros e na questão do subsídio projetos de infraestrutura de transporte, subsídio no transporte coletivo de passageiros, e também os municípios recebem também, conforme previsto lá no artigo 159. A gente estudou isso quando estudamos repartição de receitas tributárias. Tudo bem? Bom, isso é o mais importante sobre as CIDs, pessoal. Tem um caso, contei para vocês do caso do Lula e do Garotinho, um debate que houve campanha presidencial, eu contei, né? Que o Lula perguntou ao Garotinho, ele, de certa forma, demonstrar que o Lula estava ser presidente. Ele perguntou para o Lula assim: bom, o que você acha da CID? E o Lula respondeu: olha, é um voto muito importante, porque promove a questão da preservação da vida como país. Ele confundiu AD. AD é aquele órgão relacionado. O garotinho quis dar uma lacrada nele, né? Dizendo: olha, você se equivocou, meio que vai mostrar que ele estava despreparado para ser presidente. Ele diz: ó, CID é um imposto que incide sobre combustíveis. Então, ele cometeu pelo menos duas imprecisões, tá? A CID não é um imposto, a gente sabe que é um imposto de uma contribuição. E segundo, que ela não incide apenas sobre os combustíveis, só a CID de combustível. A CID de combustível é a mais famosa, mas tem várias outras CIDs também. Bem, bom, vocês, se já tivessem conhecimento de dificuldade nessa época, na hora que ele falou para mim, eu não ouvi o creio. Contribuições sociais, pessoal. Elas têm três tipos, certo? As contribuições sociais. Vou botar aqui. Custeio da Seguridade. Custeio da Seguridade. Expressivo. Expressão. Custeio da Seguridade Social.
em contribuições sociais, previdência, servidores. Então, três tipos de contribuições sociais. As contribuições para o custeio da Seguridade Social, as contribuições sociais gerais e as contribuições sociais para a Previdência dos servidores públicos. Tá? Três tipos de contribuições sociais. Essas aqui, pessoal, elas são aquelas mais importantes em termos de arrecadação no Brasil. Tá? As contribuições sociais para o custeio da Seguridade Social. Tá? Estão previstas no artigo 195 da Constituição. São leis locadas. Juntamos 149, que seria o artigo das contribuições. Não, 195. Contribuições sociais para o custeio da Seguridade Social. Elas são destinadas, a arrecadação destinada para a Seguridade Social. E o que compõe a Seguridade Social? Saúde, previdência e assistência. A saúde, previdência e assistência. Isso aí está no artigo 194 da Constituição, que diz: a Seguridade Social compreende um conjunto de ações e iniciativas de governos públicos da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. Certo? Qual é a diferença de saúde para previdência e assistência? Saúde é fácil, né? Saúde são aquelas ações relacionadas à questão da saúde, médicos de família, hospitais, certo? Qual é a diferença entre previdência social e assistência social? Já é uma coisa. A previdência social ela tem uma natureza retributiva. Você paga para ter direito a um benefício previdenciário. Pago a contribuição do INSS, pago a contribuição, e aí, se eu morrer, minha mulher vai ter direito à pensão, se eu quando ficar idoso, vai ter direito à aposentadoria. Então, a previdência tem uma natureza retributiva. Você pagou para ter direito ao benefício. A assistência social não tem natureza retributiva, pessoal. As pessoas têm direito a benefícios assistenciais, desde que se tenham contribuído para eles. São os benefícios relacionados à Bolsa Família, as coisas da LOAS, que são aqueles benefícios para pessoas com deficiência, idosos, benefícios para trabalhadores rurais que não contribuíram e têm o direito de receber um benefício assistencial. Então, tudo que a gente paga dessas contribuições sociais para a Seguridade Social é destinado para essas três finalidades: saúde, assistência e previdência. Certo? Essa é uma dificuldade que existe, gente. Por exemplo, assim, tem um déficit na previdência social. Então vamos aumentar as contribuições para o custeio da Seguridade Social. Só que quando aumenta essa contribuição para o custeio da Seguridade Social, parte dela é destinada à saúde e assistência, não vai para a previdência. Entendeu? Não existe um vínculo necessário. E essas contribuições, elas geram muita arrecadação. Tá? Eu vou falar o nome dessas contribuições que estão previstas na Constituição, mas a gente não vai ter como se aprofundar nelas. Não dá nem para se aprofundar em tributos em espécie, pessoal. Tem que está previsto tributos em espécie 2, né? Justamente para tratar das contribuições. Mas tem a contribuição sobre folha de salários, contribuição social sobre o lucro líquido das empresas, a chamada COFINS, COFINS importação,
a contribuição para os empregados que contribuem para a Seguridade Social, contribuições sobre chamados concursos de prognósticos, que são as loterias esportivas, beleza? Então, sempre que sai um prêmio de loteria, uma parte é destinada para a Seguridade Social. E assim muitas outras. Tá? Elas estão previstas na Constituição, artigo 195. Pode a União prever alguma contribuição especial no custeio da Seguridade Social que não esteja prevista na Constituição? Pode, pessoal. São as chamadas contribuições residuais para a Seguridade Social. Vocês já ouviram eu falar dela várias vezes, agora eu vou explicar o que é. As contribuições residuais para o custeio da Seguridade Social estão previstas no artigo 195, parágrafo 4 da Constituição. 195, parágrafo 4. E essas contribuições, elas podem ser criadas, e a Constituição diz assim: a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154, inciso 1. Então, pode criar, a lei pode criar, desde que obedecendo o 154, inciso 1. E o que é o 154, inciso 1? O que diz o 154, inciso 1? Diz que o imposto residual da União será instituído por lei complementar. A União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos, não tenham fato gerador ou base de cálculo próprio dos discriminados nesta Constituição. Ou seja, podem ser criadas contribuições residuais para o custeio da Seguridade Social, desde que observadas as regras relativas à criação dos impostos residuais. Quais são as regras relativas à criação dos impostos residuais? Primeiro, tem que ser lei complementar. É instituído por lei complementar. Está aqui no 154. Mediante lei complementar, a União poderá. Segundo, devem ser não cumulativos. É uma sistemática que o nosso curso aqui eu não vou ter como explicar muito. Mas é aquilo que eu já coloquei no quadro para vocês, da história da carteira, que vai aproveitando, creditamento, isso é não cumulatividade. Esse imposto, isso é não cumulativo. E terceiro, não pode pegar fatos geradores já previstos na Constituição. Então, por exemplo, o imposto residual da União não poderia ser um IPTU federal. Ele estaria roubando o fato gerador já previsto na Constituição. Gerador, propriedade, modo humano. Não pode ser um IPVA federal, porque estaria pegando o fato gerador já previsto na Constituição. Tem que prever um fato gerador novo. Por exemplo, não há nenhum fato gerador. Agora tem por causa do IBS. Mas não tinha até reforma relacionada à locação de bens móveis. A atividade de locação de bens móveis, ela tinha um marco tributário. Teria se criado um imposto residual sobre isso. Certo? Por exemplo, não tem ainda o imposto de ser proprietário de relógio de ouro. Teria se criado um imposto residual sobre isso. Mas com a lei complementar. Então, três requisitos: lei complementar, não cumulativo e que não fosse fato gerador já previsto na Constituição. Esse é o 154. Tudo bem? Então, as contribuições residuais para o custeio de Seguridade Social obedecem a essa sistemática. Tá? Oi? São sobre homens não alocados para a especulação. Ok, pode ter. Se vai ter solução que não estão dados no livro. E acabam gerando. Sim, interessante a ideia de criação de uma contribuição sobre imóveis não alugados com a natureza fiscal.
para estimular a ocupação urbana, e outros talvez pudesse. Tá? Mas acho que tem sentido. Só para vocês saberem, pessoal, um parênteses. O 154 tem dois incisos. O inciso 1, que é esse do imposto residual da União, e o inciso 2, que é o imposto extraordinário de guerra. O imposto extraordinário de guerra, ele pode ser instituído por lei ordinária, tranquilo. E pode utilizar marcos geradores já previstos na Constituição. Tá? Não tem essa vedação. No caso de guerra, por exemplo, pode ser criado um imposto extraordinário de guerra pelo IPTU federal. Não tem problema nenhum. Não pode ter imposto residual. Tá? 154, inciso 2. Bem, com essa explicação aqui, gente, a gente já consegue entender perfeitamente quais são os 7 tributos que são instituídos por lei complementar. Né? Imposto de grandes fortunas, o imposto residual da União, a contribuição residual para o custeio de seguridade social, os empréstimos compulsórios, falei hoje, e mais aqueles 3 da reforma tributária, IBS, CBS e IS, ou seja, ok? Bom, outra característica dessas contribuições sociais para o custeio da seguridade social, elas não se submetem à anterioridade geral. Elas só se submetem a 90 anos. As contribuições sociais para o custeio da seguridade social só se submetem a 90 anos. Sempre foi assim, desde a origem da Constituição, desde 1924. Essa previsão está no artigo 195, parágrafo 6 da Constituição. Elas não se submetem à anterioridade geral, só se submetem a 90 anos. 195, parágrafo 6. Bem, deixa eu falar um pouquinho dessa aqui agora. Contribuição para a Previdência dos Servidores Públicos. Marcelo perguntou. Essa aqui, gente, é a contribuição que cada ente público exige dos seus servidores para o custeio do regime próprio de previdência de servidores. Então, por exemplo, eu pago o PRESP, que é o Fundo de Previdência dos Servidores Federais, da UF, e pago para o Pré-Rio, não fundo lá, mas é o Pré-Rio, que é a minha previdência como servidor do município do Rio de Janeiro. Pago tanto o PRESP quanto o Pré-Rio, né? Tem o nome, esse fundo. O Pré-Rio é o carteiro previdenciário. Mas só para vocês entenderem que essa contribuição, ela vai ser exigida, evidentemente, pelo ente público que tem que ter o regime próprio de previdência dele. Tudo bem? E, finalmente, pessoal, quais são as contribuições sociais gerais? São todas as outras que não são nem para o custeio de seguridade social e nem para a previdência de servidores públicos. É residual essa classificação. A contribuição social geral. Tá? As contribuições sociais. Exemplos de contribuições sociais gerais. Contribuição para o salário e educação. Certo? É uma contribuição social geral, totalmente orientada para a educação básica. Está no artigo 212 da Constituição. Contribuição para o salário e educação. As contribuições para o sistema S, Senai, SESI, são contribuições sociais gerais. Essas contribuições sociais gerais, como as contribuições para a previdência de servidores públicos, se submetem à anterioridade, noventena, não tem exceção não. Tá? Só as contribuições da Seguridade Social são exceção da anterioridade geral. As demais todas se submetem aos princípios constitucionais tributários. Bem? Então vamos lá. Só para a gente fazer uma limpeza aqui em relação à competência da instituição, essas contribuições para o custeio da Seguridade Social.
Competência privativa da União, só União. Contribuições sociais gerais, só União. Contribuição para a previdência de servidores públicos, todos os entes. É claro, né? A União vai instituir isso no setor público. Intervenção do domínio econômico, União, só a União tem competência para instituir. Interesse das categorias profissionais e econômicas, só a União. Só a União pode instituir. E a POSIP, só os municípios. Deixa eu ler o artigo 149 com vocês, que tem um resumo da explicação que eu dei, tá? Está tudo na Constituição, gente. 149. Então, 148 foi o empréstimo compulsório, agora 149 das contribuições especiais. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção do domínio econômico e de interesse de categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas. Observado o disposto nos artigos 146.3, que é aquele que determina que lei complementar vai trazer as normas gerais sobre 150, inciso 1, o princípio da legalidade tributária. 150, inciso 3, tem retroatividade, anterioridade, movimento. E sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativo às contribuições a que o acordo de dispositivo. Sem prejuízo dessa regrinha aqui do 195, parágrafo 6º, que é o que diz que as contribuições para o custeio da Seguridade Social se submetem apenas a noventena. Parágrafo 1º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para o custeio. Olha, aí estão todos os entes. União, Estado, Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuição para o custeio do regime próprio de previdência social, cobrado dos servidores ativos, dos aposentados e pensionistas. Poderão ter alíquotas progressivas, de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensão. Esse aqui é o fundamento daquela contribuição social para a previdência dos servidores públicos, que todos eles podem exigir. Tudo bem? E aqui fala expressamente que será progressiva, poderá ser progressiva. Ou seja, quem recebe mais, paga uma alíquota maior. Já essa contribuição, quem recebe menos, paga uma alíquota maior. Tá? E aí, gente, tem alguns outros artigos que estão mais relacionados à reforma da Previdência. Eu não vou aprofundar isso com vocês, senão não vai dar tempo do trabalho aí que vai ser apresentado. Mas está mais relacionado à questão da reforma da Previdência, a progressividade desses alívios. Vale a pena dar uma lida. Eu não vou cobrar em prova, mas vale a pena assistir. Depois, parágrafo 2º, se relaciona às CIDs. Então, as CIDs, inciso 1, não incidirão sobre as receitas decorrentes da exportação. Então, exportação se desonera, pessoal. E importação se onera. Então, tudo que for exportado, o Brasil é exportador de alguns produtos, quando ele exporta, aqui está dizendo, não vai incidir CID na exportação, para estimular as exportações brasileiras. Beleza? Agora vai incidir também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços. A importação é onerada. Então, quando você importar um produto ou serviço, vai pagar CID também. E aí, fala um pouquinho das alíquotas, como é que serão. Então, isso eu não sei se eu devo falar com vocês. O pessoal do tributo de espécies já sabe.
Na verdade, elas podem ter alíquotas ad valorem ou específicas. O que significa isso? As alíquotas das CITES podem ser ad valorem, ou seja, põe um percentual em cima de um determinado valor aí, que é o que normalmente acontece. Né? Por exemplo, 5% sobre R$1 milhão, que foi o que foi objeto da importação. Ou então pode ser alíquota específica, que é assim, R$1 por metro cúbico, R$2 por litro. Né? Na CIT de combustível se aplica muito isso. 0,tantos centavos por gasolina vendida, por litro de gasolina. Então, são as alíquotas específicas. Tá? Bom, estou preocupado com o horário, mas 6 em 10 minutos conseguem? Conseguem? Vamos lá. Gente, e aí, com isso eu acabo de falar das contribuições, tá? Mas eu queria falar de duas coisas da reforma tributária que são importantes, que eu não falei no momento. O 149b é um artigo novo que vem com a reforma. E ele trata desses dois tributos que foram criados pela reforma, o IBS e o CBS. O IBS, Imposto de Bens e Serviços, que vai ser um imposto federativo, unindo municípios e estados, o IBS, e o CBS é um imposto federal, uma contribuição no custeio da Seguridade Social federal. Toda a arrecadação do CBS, portanto, será destinada à Seguridade Social, uma contribuição. Tá? E o que esse artigo está dizendo? Que esses dois tributos, eles vão ser muito parecidos. Eles vão ter os mesmos fatos geradores e bases de cálculo, hipóteses de não incidência, sujeitos passivos. Por quê? Porque a ideia é que sejam iguaizinhos. A diferença é que o IBS é imposto à arrecadação desafetada, em regra, né? E o CBS vai ser todo afetado para a Seguridade Social, mas eles vão ser idênticos. Elas são fatos geradores. 2. As imunidades. 3. Os regimes específicos e diferenciados ou favorecidos de tributação. 4. Regras de não cumulatividade de acreditamento. Ou seja, eles vão andar sempre juntinhos, assim, serem muito parecidos. Isso foi uma técnica de simplificação. E na essência, pessoal, era para ser um tributo só. No projeto original da reforma era para ser um tributo só. O IVA nacional. Só que nas discussões parlamentares não teve consenso, então vamos fazer um federal que vai unir o IPI, a COFINS, e a PIS, que são outra contribuição, é uma contribuição para o custeio da Seguridade Social, então vai juntar COFINS com o IPI, é um imposto federal, e no caso do IBS, vai juntar o ISS e vai juntar o ICMS. Vão unir esses dois impostos para criar o IBS. Fala, o ICMS, CBS, Seguridade Social. Seguridade Social, saúde, assistência e previdência. Tá? Bom, e o 149C ele deu uma rasteira, pessoal. Porque ele não deveria estar aqui, deveria estar no capítulo, na seção destinada à repartição de receitas tributárias. Porque traz uma regra de repartição de receitas tributárias. Vocês têm que acrescentar lá no caderno de vocês. Certo? Desculpem. Só descobri hoje. O produto da arrecadação do IBS e da contribuição do CBS, incidente sobre operações contratadas pela administração pública direta, por autarquias e por fundações públicas, inclusive suas importações, será integralmente destinado ao ente federativo contratante, mediante redução a zero das alíquotas do imposto da contribuição devido aos demais entes e equivalente elevação da alíquota do tributo devido ao ente contratante. O que significa isso? Essa redação confusa. Lembra do imposto de renda? A repartição do imposto de renda? Como é que é? Aquela história de que quando o município retém na fonte o imposto de renda, ele, em vez de entregar para a União,
Então, o próprio município ficou elogiando. Lembra que a esposa, né? O 158.1, funciona também para o Estado, né? Sempre que o Estado que estiver na fonte de investimento dos seus servidores ou dos seus contratos administrativos, o dinheiro desse imposto de renda fica com o próprio Estado. É isso? É a mesma coisa aqui em relação ao CDS e o IDS. O CDS e o IDS está criando essa regra de inflação. Sempre que, por exemplo, um ente federativo está comprando uma mercadoria tem ou está se beneficiando de um serviço, certo? Quando ele é o contratante, está comprando. Como o IDS e o CDS são impostos indiretos, né? Sempre acaba repercutindo para quem está consumidor daquele serviço daquele bem. Tá? É o que ele está dizendo. O seguinte, olha, normalmente o IDS e o CDS são divididos aí entre vários entes federativos. Por exemplo, o IDS, ele é um imposto direto do Estado e do município, então, quando for arrecadado, vai ser distribuído para Estado e municípios. Mas se, por exemplo, for o município de Niterói que está adquirindo aquele bem ou aquele serviço, e isso gerou aumento da arrecadação do IDS, todo o IDS ele vai para o município de Niterói. Então, vai, ou seja, com o aumento da sua alíquota e a redução a zero da alíquota dos demais, em relação àquela operação específica. Eu vou dar um exemplo prático. É que o IDS está trabalhando ainda, né? Não tem lei complementarmente supor. O IDS expressamente vai incidir sobre locação de bens móveis. Acabou com aquele vácuo que eu falei para vocês. Agora vai incidir. Então vamos supor. O município de Niterói ele quer comprar carros para os seus secretários municipais. Ou então alugar carros, locação de bens móveis. É alugar carros para o seu secretário. Gastou R$1 milhão por mês com aluguel de carros. Certo? A empresa, a localizadora, pagar o IDS. Agora vai ter que pagar, não está previsto nessa lista de construção. Vai ter que pagar. E aí, por exemplo, vai ter que pagar a alíquota que está sendo prevista vai ser de 20% mais ou menos. Ela vai pagar 20% de IDS. Certo? Vai recolher para o conselho confederativo que vai administrar o IDS. O que a Constituição está dizendo é que esse valor arrecadado nessa operação tem que ser entregue totalmente para Niterói. A arrecadação, participação de licença tributária, vai ser dividido para os estados, para os outros municípios, tudo vai para Niterói. Entendeu? Entendeu? Então, Marcelo, né? Pessoal, vou pedir um favor para vocês. Da avaliação discente, não fica me criticando muito por eu passar das 11 horas, não. A avaliação do professor cumpriu o horário? Não. Sempre terminava 11h05. Então, gente, escolheu o tema sobre constituição de melhorias, que a gente deu na outra aula, só que no cronograma estava que a gente ia dar nessa. E aí, como a gente sabe, é uma espécie tributária que não é muito utilizada, então assim, não tem muitos debates acerca da temática ou até mesmo entendimentos consolidados sobre o tema. Mas a gente conseguiu escolher um que é bem interessante. E aí, eu vou trazer os aspectos gerais, assim, do tema, com as partes, do que se trata, e o Marcelo vai se aprofundar em relação à decisão agravada e os argumentos do agravante. E aí, é um agravo, né, em face de uma decisão de recurso extraordinário contra um acórdão do TJ de São Paulo. O agravante é o prefeito do município de Sorocaba. O número é 982415. O agravante é o prefeito do município de Sorocaba. O agravado é a Câmara Municipal de Sorocaba. E o ministro relator é o Roberto Barroso. E aí, primeiro a gente tem que relembrar, né, que para a incidência dessa espécie tributária a gente tem dois requisitos fundamentais, que é a existência de uma obra pública
e a valorização imobiliária decorrente dessa obra. E o que o prefeito pretendia, né? O principal objetivo era que fosse reconhecida a inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 4º e o artigo 8º da Lei número 11.028 de 2014 do município de Sorocaba. Porque o que essa lei, o que esses artigos determinavam, né? O que ele trazia? Que 60% da obra pública, 60% do valor total daquela obra pública seria custeado pelo valor arrecadado da contribuição de melhoria. O prefeito, o agravante, né, ele acredita que isso deveria ser inconstitucional porque, sob a ótica dele, deveria ser todo o valor da obra deveria ser pago pelo valor arrecadado da contribuição de melhoria, não somente 60%. Para eles, 40% restante ser pago para os demais contribuintes não fazia sentido, seria injusto, porque, em tese, eles não estariam sendo beneficiados por essa obra. Que, assim, não faz muito sentido, porque uma obra pública ela não faz para suprir o interesse de um particular específico, mas de um interesse público e não faz essa questão de suprir um interesse particular, mas o público. E aí acaba que, eventualmente, ela pode trazer um benefício maior para um determinado particular, que é quando a gente pode incidir, aplicar a contribuição de melhoria, quando no caso de ter uma valorização imobiliária, né, daqueles determinados particulares. Então, assim, não faz muito sentido. Aí eu até trouxe um trecho do acórdão lá da primeira decisão, né, do TJ de São Paulo, que diz exatamente isso. A obra pública que é realizada não em face do interesse privado de tal ou qual pessoa, mas em razão do interesse público envolvido, ou seja, tendo em vista o benefício que a obra traz para a sociedade como um todo. E aí, é o interessante também sobre esse tema é a questão das limitações da incidência da contribuição de melhoria que o próprio CTN traz no artigo 81, que o Marcelo vai até falar um pouco melhor, que é a limitação global e a limitação individual, né? Tem a outra também, mas o CTN, nesse artigo, fala especificamente dessas duas. E aí, quando a gente para analisar somente a limitação global, só que tem um pouco de sentido esse argumento que o prefeito traz, né? Da questão de que teria que ser custeado o valor total da obra, porque respeita esse limite. Mas, quando a gente para analisar também que existe dois limites que andam juntos, o global e o individual, acaba que é descabido, porque assim, como é que você vai cobrar um valor maior do que aquele que a pessoa teve de benefício, sabe? Tirando também a questão que a obra pública é de interesse geral, como eu já mencionei, mas também sobre justamente isso, porque o limite individual, ele traz que a quantia superior à vantagem individualizada não é possível exigir de cada imóvel a título de contribuição de melhoria quantia superior à vantagem individualizada em razão da obra pública, ainda que o total arrecadado represente um valor inferior ao total gasto para a realização da tarefa. E é justamente esse entendimento que fica consolidado pelo STF, que a gente deve analisar um montante da valorização imobiliária decorrente da obra. Então, assim, existe uma obra pública e aí a gente tem que analisar o valor que era avaliado esse imóvel antes, o valor anterior, posterior a essa obra. E aí é justamente esse valor, o montante do antes e o depois, que a gente vai usar de base para calcular a porcentagem da contribuição de melhoria, para fazer o cálculo do que vai ser custeado da obra pública. Então, assim, não faz sentido ser totalmente quando ultrapassa aquela valorização individual, tá? O limite individual que o próprio CTN traz. Obrigado, Ricardo. Então, coube a mim falar das razões correntes, mas antes eu gostaria de só lembrar um pouco que a gente está falando sobre contribuição de melhoria, a gente lembrar que é um tributo de competência comum à União, Estado, Distrito Federal e municípios, decorrente de obra pública, como a Rebeca frisou, né? É vinculado, contraprestacional, retributivo, mas o fato gerador, ele, embora seja decorrente de obra pública, o fato gerador, como a Rebeca falou, não é a obra pública em si, mas a melhoria
aferida através da obra pública, né? Melhoria e a valorização imobiliária que o te obteve com aquela razão daquela obra. Né? Lembrar dos limites que ela falou, que estão no artigo 81 do CPM. Antes, lembrar que a contribuição de melhoria está no artigo 145, inciso 3 da Constituição Federal. E esses limites, essa limitação, né, valor a ser pago pelo contribuinte, consta no artigo 81 do CPM. O limite global total é o valor da despesa que o ente público teve com a obra, o limite individual, que é a valorização patrimonial e a obra decorrente dessa obra, e também o limite, também o limite anual, esse não está no CPM, mas no artigo 12, Decreto-Lei 195 de 67, que é 3%, tendo por base o valor venal do imóvel, né? Agora, sobre a decisão agravada, relembrando, ela já falada, mas o agravante, ele atacou a questão do valor da lei municipal ter como base, quando constituída, ter como base 60% do valor que a obra teve total, e não o valor integral, né? Entendendo que isso daí estaria ferindo, né, afrontando o princípio da isonomia, consta no artigo 150, inciso 2, e também da capacidade contributiva, 145, parágrafo 1º, âmbito da Constituição Federal. Então, a ministra Ellen Grace foi a ministra que decidiu sobre esse agravo interno, e ela indeferiu, né, negou provimento, justamente por ela não encontrar argumento, fundamentação, né, para essas pretensões. E ela apontou justamente que não existe limite mínimo quando se falar de contribuição de melhoria. O mínimo tem que ser 100%, não existe limite mínimo, sim um limite máximo, né, que seria o valor da obra, e ela apontou que tem que se averiguar de fato o valor correspondente à melhoria aferida com aquela obra. E o ministro, então, ela negou provimento. E, em sede de recurso extraordinário, o relator foi o ministro Roberto Barroso, e ele acompanhou, de fato, a decisão monocrática da ministra Ellen Grace, dizendo que não havia argumento para que houvesse mudança na decisão, né, que a decisão fosse modificada, e também, né, ele ratificou essa questão de que deveria se verificar o valor da melhoria obtida com a obra. Essa foi a decisão dele, inclusive também ele determinou a multa, valor de 5%, né, o valor da causa, por entender que a aplicação daquele recurso, na verdade, tinha um caráter procrastinatório, né, apenas, né. Então, a decisão foi essa. Houve também uma ressalva, só para terminar, o ministro Marco Aurélio, no tocante aos honorários, advocatício, mas que não tinha a ver com a decisão em si, né, com a questão em si. Só uma questão assim, tá bom? Não foi isso. Muito bom. Parabéns. Eu conheci essa decisão, mas não conhecia esse aspecto da decisão de ser puxado, ou ser puxado integralmente. Obrigado. Pessoal, o Pedro fez a chamada lá. Fala, 2 pessoas.